Olá, eu sou Andriele Antunes, sou consultora de imagem e criei esse podcast para a gente falar de tudo que é interessante para muita gente aqui: autoconhecimento, autoestima, autocuidado, moda e estilo. E esse projeto nasceu depois de que uma pessoa muito especial, que é a nossa convidada de hoje, despertou muita coisa em mim sobre autoconhecimento. Ela é influencer, ela é escritora, ela é mãe e é mentora, foi a minha mentora no autoconhecimento. Foi ela a faísca do meu autoconhecimento. Então, vou apresentar para vocês Alessandra Vasques. Que honra estar aqui. Sério, eu estou assim muito emocionada, Adri, porque imaginar que este momento foi um projeto que nasceu na nossa mentoria e hoje está aqui como primeira convidada sua nesse podcast incrível. Eu estou muito feliz quando a gente vê que realmente há a intenção, mas vem então a ação, né? Para então gerar toda a Toda a transformação. transformação. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de você e é um prazer imenso estar aqui iniciando mais esse projeto com você. Eu que agradeço realmente você aceitar o convite e, como eu falei, não tinha outra pessoa que não fosse você ser a primeira convidada, justamente por ter nascido dentro da sua mentoria. E eu sempre falo que o seu livro, A Identidade Qual é a Sua, foi a faísca ali para quebrar algumas crenças minhas realmente sobre o autoconhecimento e eu passar a estudar tudo isso. Toda a minha formação de consultora de imagem veio depois disso e veio para olhar para pessoas. Então, acho que esse é o objetivo do podcast. E a Lê que conhece muito sobre autoconhecimento, sobre o assunto, sobre o tema do nosso podcast hoje. Então, não tinha outra pessoa para não falar, que pudesse falar que não fosse você sobre o tema. Muito obrigada. E eu queria saber um pouquinho da Alessandra antes de mergulhar no mundo do autoconhecimento. Vou tentar lembrar, né? Na verdade, a Alessandra, antes de mergulhar no mundo do autoconhecimento, eu sempre fui uma garota, né? Muito questionadora, muito intransigente, muito ariana, muito prepotente. E aos 23 anos, eu comecei a fazer um trabalho voluntário. E a partir de então, eu comecei a estudar sobre autoconhecimento. Eu entendi que tudo aquela carcaça, né? Era, na verdade, uma fuga, um desconhecimento. Então foi quando eu passei a estudar sobre autoconhecimento, quando eu comecei a vivenciá-lo na prática mesmo, né? E eu não te digo aquele autoconhecimento algo muito. As pessoas acham que é algo muito subjetivo, né? E não é, era a prática mesmo, eram colocar situações que faziam com que eu pudesse refletir sobre o assunto. E aí fui convidada no meu grupo a dar as aulas sobre autoconhecimento e a cada exercício para eu poder te ensinar, eu preciso aprender, né? Esse é o grande fundamento disso tudo. E aí eu comecei a vivenciar realmente na prática o que é trabalhar o autoconhecimento, começar a entender quem eu sou, o que eu quero, por que eu faço o que eu faço, onde eu quero chegar com tudo isso, que tipo de pessoa eu quero ser, né? E principalmente depois quando a gente é mãe, a gente começa a falar como é que eu quero ensinar os meus filhos, né? Como é que eu quero mostrar para eles o que é bacana, porque eles estão aqui. E aí foi nessa junção de fatores, você vai começando a se deparar com algumas situações que você fala, nossa, mas precisa ser dessa forma? Precisa ser tão bruta? Tão grosseira? E aí a gente começa a estudar. E quanto mais você estuda o autoconhecimento, mais você percebe que você tem que estudar sobre isso, porque é uma jornada, né? Ele não tem uma linha de chegada. É um processo onde a cada momento você vai experienciando situações que você fala, poxa, dá para ser melhor, dá para fazer de outra forma, dá para eu entender que o mundo não gira em torno das minhas vontades, das minhas inquietudes, porque às vezes a gente acaba sendo um pouco egoísta, né? Querendo que o mundo funcione de acordo com o que a gente acha que é certo. E é só o meu certo, né? Acho que cada um tem o seu certo, né? E acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu era muito cética de entender o autoconhecimento, né? Estudar o autoconhecimento. E aí, quando eu li o seu livro,
Tem nas redes sociais da Lê, tem um vídeo meu lá depois que eu li o livro, o Chorando. quanto chorando muito, e o quanto isso me tocou, né? O quanto até hoje isso me emociona muito do sentido que foi uma virada de chave. E foi uma virada de chave de várias coisas na minha vida. Parece que era aquele momento que eu tinha que ler, que aquilo eu tinha que enxergar. Então, é transformador. Eu sempre falo isso muito para as pessoas à minha volta, e as pessoas percebem isso, o quanto você muda quando você olha o mundo de uma outra forma, né? Que realmente não gira em torno de você. Dri, eu acho que você vai lembrar bem que na mentoria a gente inicia falando sobre olhar querendo ver. Talvez tenha sido o momento ideal, o momento que você se permitiu, o momento que você baixou as expectativas e falou, deixa eu ver o que eu posso aprender. E é muito sobre isso, né? Quando você lida com um livro ou com uma pessoa que pode te ensinar alguma coisa, ou em relação a algum treinamento, como é que você vai querer receber aquela informação? E eu acho que você estava de peito aberto para receber o que o universo tinha colocado ali no seu caminho, que foi um livro que eu escrevi querendo entregar só para os meus assistidos do meu grupo. Eu falei, se eu vou escrever um livro, não dá tempo de falar tudo na triagem, então eu vou escrever um livro e entregar para eles. E ele tomou uma outra proporção e eu fico feliz dele poder ter ajudado você a despertar essa faísca, porque é um caminho que é muito libertador. Eu digo que ele não é tão fácil. Não é fácil. Muitas vezes incômodo, mas é libertador. Com certeza. Eu acho que essa dor, né? O que você sente ali, é aquela dor que a gente tem em qualquer momento da vida. Vamos dizer, para um trabalho, de repente é um trabalho sofrido, mas você está buscando alguma coisa ali para frente. Eu acho que eu encarei dessa forma. É mais uma coisa que eu preciso para eu estar lá na frente melhor do que eu sou hoje. Né? Exatamente. O que a gente fala, né? Estar em movimento, estar no, né? O contínuo. Fala um pouco desse teu grupo, que você falou que, né, você foi para o grupo e foi ali que você conseguiu colocar em prática, né, os seus estudos e como você conseguiu colaborar com pessoas para isso, né? Você falou, o livro era para o meu grupo. Na verdade, eu sou praticamente uma das fundadoras dos Semeadores da Luz, embora seja um grupo espiritualista, mas ele nunca foi voltado a religião em si, né? É um grupo assistencialista. E a minha parte era na triagem, sempre gostei muito de falar, mas eu gostava muito de tratar sobre o autoconhecimento. A pessoa precisava saber quem ela era, entender por que daquela dor. Porque quando alguém vai numa casa como essa, ela está sentindo dor. E na nossa casa, além da dor espiritual, a gente cuida da dor física, trabalhos de massoterapia, de meditação. E aí tinha até a câmara de meditação, eu falava, gente, não me põe na câmara de meditação, eu sou muito acelerada, né? Eu não queria trabalhar lá, eu queria trabalhar na triagem. E foi lidando com dores do outro que eu falei, meu Deus do céu, como que eu posso reclamar de alguma coisa? Porque eu sempre fui muito beneficiada, assim, né? E entender isso, o meu lugar ali embora eu estava fazendo um trabalho voluntário, mas eu entendia que ali eu poderia colaborar, a minha vida poderia ser útil para a vida de alguém. E foi lidando com essas pessoas muito humildes, mas de uma sabedoria imensa, que muitas vezes eles achavam que eu estava ali ajudando eles, mas eles que estavam me ajudando, né, me mostrando o real motivo da vida, me ensinando como que as pessoas podem, às vezes, só ter alguém que escute ela já muda o dia de alguém. Então, o trabalho voluntário me tornou um ser humano melhor. Essa é a grande verdade. E o autoconhecimento está totalmente ligado ao trabalho que eu faço ali. Eu sempre defendi muito a autonomia das pessoas, eu sempre quis que elas pudessem se apropriar do poder que elas têm. Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabem da potência que elas são, né? Do que e aí elas acabam são capazes, entregando, né? isso para o outro, né? Ela responsabiliza o outro pela felicidade, ela responsabiliza o outro pelas dores e pelos fracassos. Isso tudo é muito ruim, porque você acaba se tornando só mais uma peça aí no tabuleiro da vida, sem ter esse domínio próprio, né? Então eu sempre defendi muito isso, autonomia, autoconhecimento, poder pessoal. Era isso que eu desejava para eles. Eu falei assim, chama para você a responsabilidade, vamos resolver isso, você é capaz, você pode. Eu sempre acreditei muito nesse poder do ser humano. Então foi através disso que criou-se todo já se vão 22 anos aí de trabalho voluntário, falando com pessoas. Eu acho que é
é como você falou, né? Plantar, você já estava ali, de alguma forma, plantando essas faíscas para que a pessoa parasse para refletir, né? É o que você falou, né? Não é o quando você não conhece, vamos dizer assim, né? Um pouco do autoconhecimento, quando você falou, né? O mundo não gira em torno de mim, as pessoas não têm que ser igual a mim. Mas você pode plantar alguma coisa para aquela pessoa parar para refletir, né? O que eu posso fazer melhor para mim, né? Não é que eu acho que é o melhor para você, mas eu mostrar para você que você pode olhar o que é melhor para você. E às vezes você não tá olhando para você nesse Isso, sentido, né? exatamente, Audrey. E na verdade, assim também, né? Depois de todo esse processo, autoconhecimento, eu tive a oportunidade de conhecer programação neurolinguística. E em um dos meus treinamentos, quando o meu mentor, Júlio, vira e diz mapa é mapa, eu olhei e falei, meu Deus, como assim mapa é mapa? A forma como eu enxergo o mundo, ela é a minha forma de enxergar o mundo, né? E às vezes eu queria impor a minha verdade. Eu brigava com meu irmão que eu queria que ele fizesse uma faculdade. Mas ele disse: Mas por que eu vou fazer uma faculdade agora? Eu vou gastar o dinheiro do meu pai se eu não quero estudar neste momento? E por mais que a minha intenção positiva fosse genuína, não era o que ele queria. Então, entender que o mapa é mapa, a forma como eu enxergo a vida, é só a forma que eu enxergo a vida. Isso me tornou uma pessoa muito mais tolerante em relação a isso, em relação ao diferente. Eu brinco que eu falo: Meu Deus, tem gente que gosta de melancia. Como pode? Como pode? E tudo Mapa, bem, mapa né? é mapa. Eu sempre falo muito, às vezes, né, com os amigos, mas eu sempre conto a história do seu irmão. E eu falo assim, né? Quando alguém vem com essa coisa, tem que ser. Não, não tem que ser. Por que que não quer fazer? Por que que o outro não quer fazer desse jeito, né? E aí é o momento que hoje eu me vejo assim, eu me pego muitas vezes assim, nossa, tipo, orgulhosa de mim, falar, nossa, antes eu não faria isso. Antes eu estaria ali, né? E essa consciência, isso é uma É, liberdade, porque você começa a escolher o que vai tirar a tua paz. Essa é a grande verdade, né? Eu falo, bom, esse tipo de situação merece que eu me estresse por isso? Não. A gente tem tanta coisa mais interessante para fazer, né? Eu digo, poxa, eu tenho treinamentos para fazer, livros para ler, filhos para cuidar, vou ficar me estressando com coisas que não dependem de mim. Eu não vou ter controle sobre isso. E quando você começa a se apropriar dessa situação, você começa a entender isso de uma forma mais objetiva, eu acho que a sua vida vai ficando uma vida mais bacana, sabe? Pô, tá legal viver. E ter essa consciência desse presente, desse agora, é muito valioso. Né? E não é todo mundo que tem. As pessoas estão insistindo em apenas sobreviver. eu penso, muitas vezes eu paro para pensar nisso, né? O quanto você quer viver. E é uma das coisas, inclusive na descrição do podcast eu coloquei isso, que é assim, por que que você quer viver dentro de caixinhas? Por que que você tem que seguir aquilo porque tem que ser daquele jeito? Não, não tem que ser. É desse jeito que você se sente confortável? Se é, ok. Mas se não é? Por que que você Exato. tem que ter esse desconforto negativo, né? Não é o desconforto positivo que a gente fala do desconforto de você evoluir, mas o desconforto negativo porque você não tá feliz com aquilo, Mas né? sabe o que acontece? Muita gente, e isso eu já vou pegar um gancho e falar já do meu capítulo do segundo livro, Seja Imperfeito, que inclusive está sendo lançado amanhã, dia 26. As pessoas, elas estão fazendo coisas que elas nem sabem por que elas fazem, mas a sociedade colocou que seria dessa forma, aí ela vai fazendo, mas no fundo, será que ela quer fazer daquele jeito? Será que aquilo faz sentido para ela? Então as pessoas estão perdendo o poder de reflexão, de falar assim, poxa, mas é isso mesmo que eu quero? Aí pergunta assim, Alessandra, você é o quê? Aí eu, na minha cabeça, falo, meu Deus, eu sou tanta coisa. Será que eu tenho que ser algo só? Eu só tenho que ser, eu sou plural. Eu sou várias coisas. Então as pessoas falam assim, você é isso e pronto. E não é. O mundo é amplo, sabe? Então essa liberdade que eu falo que é a minha palavra favorita, ela precisa ser internalizada na gente para que a gente tenha a liberdade de fazer as coisas que a gente acha que é ok, mas para você, para sua visão. Lógico, ninguém está falando aqui para você sair vivendo loucamente como se não houvessem regras. Existem, mas essas regras elas têm que ter um filtro, fazer ter uma intencionalidade de que isso faz sentido realmente para sua vida, sabe? Senão porque você começa a fazer as coisas e nem sabe por que está fazendo. Eu vi uma postagem essa semana no Instagram e até a pessoa que repostou, a gente conversou um pouco sobre isso. Que tinha uma pessoa, uma figura pública, e falou que ele fazia tudo que era falta de higiene e que problema dele, porque ele era livre e ele faz o que ele quer do jeito que ele quer.
E aí a gente conversou justamente sobre isso. O que é você fazer para você ser você? E o que que é passar desse limite, que você falou, né, sem educação, ou, né, você fazer coisas, como diz, né, imoral, ilícito, enfim, Exatamente, né? exatamente. E às vezes as pessoas também confundem um pouco isso, né? O que é você ter liberdade de ser você e que limite isso passa da moralidade até, né? A questão não é a questão dos padrões, e sim né, da moralidade, Eu acho que tem uma linha bem tênue aí. A Isso. pessoa, quanto mais inteligente ela for, quanto mais autoconhecimento ela tiver e quanto mais respeito ao próximo, quando essas virtudes estão presentes na vida dela, eu acho que fica mais fácil lidar com tudo isso. Mas às vezes essa pessoa também nem teve essa referência, né? Então, para ele, isso é muito complicado, às vezes, porque aquilo que é óbvio para mim é tão difícil para o outro entender, né? Então, eu acho que uma comunicação clara, objetiva, sadia, faz toda a diferença aí nesse processo, porque a gente vai estar a todo momento lidando com pessoas que pensam totalmente diferente, agem diferente, né? Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo Sim, de sim. situação, né? Eu olho muito que você falou, né, do óbvio, né? Eu uso essa frase há muitos anos, muitos. Eu devia ter uns 20 anos e eu falava isso, o óbvio não existe. Pode ser óbvio, óbvio para mim, mas pode não ser para você. Então eu prefiro pecar por falar o óbvio para você do que deixar de falar. Aí você vai Isso falar, mesmo. Adri, mas isso é óbvio, não precisava ter me falado então, mas eu preferi falar, não sei. Pode ser óbvio para mim, não para Tem você, um livro né? do Jacó que eu amo demais, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa Sim, ser dito, porque às vezes aquilo que eu sei, você não sabe, né? E quando a gente tem essa humildade, quando a gente tem essa intenção de querer, né, expor, explicar, eu acho que fica mais bacana, né? Fica mais fluido, não fica dúvida, né? E eu acho que quando você trabalha isso, muitas coisas que eu faço, às vezes as pessoas falam assim, eu vejo até para outras pessoas falam assim, nossa, mas você faz isso, você é muito boa nisso. E aí eu olho pro lado e falo assim, nossa, mas eu faço isso tão, essa era tão óbvio, tão, né? Mas pro outro que eu tô falando, para mim é óbvio e muito comum fazer. Uhum. Mas pro outro não, pro outro aquilo ali é se ele fosse fazer é um desafio. Né? Não é tão simples como é para mim. Que nem você Sim. escreveu um livro. Nossa, eu jamais ia escrever um livro. Né? Eu não sei se eu conseguiria escrever um livro, mas para você é fluido e foi muito, né? É um trabalho que você se empenhou, não dizendo que é fácil, mas para você é muito mais Sim. natural. É uma coisa que para você tem habilidade e facilidade, vamos dizer, no escrever do que talvez outra pessoa. Na verdade, eu não sabia que eu tinha, né? Ele Como nasceu o livro? surgiu. Então a gente já engancha, põe o gancho Ele aí de como nasceram os surgiu livros. assim, né? E aí, lembra da história da meditação que eu não queria de jeito nenhum? E aí um dia eu me permiti ler um livro através de uma indicação de uma grande amiga. Sempre que eu tenho pessoas que eu admiro, respeito e gosto, que elas me indicam um livro, eu providencio e compro porque eu acho que tem alguma coisa ali para me ensinar. E aí eu fui ler o livro Milagre da Manhã. Muitas pessoas torcem o nariz para o livro, acham fantasioso e tudo mais, mas eu falei, bom, eu vou ler com uma intenção de que eu possa aprender alguma coisa com ele. E aí ele sugeria meditação. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou meditar, gente? Não vai dar. Mas eu vou me prontificar a fazer. Estou eu um dia lá fazendo uma meditação e veio na minha mente claramente, você vai escrever um livro. Dessa forma, assim, você vai escrever um livro. Aí eu escrever um livro? Pensei, né? E aí comecei a visualizar aquilo de uma forma bem objetiva. Só que eu não fazia ideia de como que eu ia deixar essa intenção real, torná-la real. E aí fui dividir com o Eduardo, achando que ele ia me achar uma louca, e ele falou, poxa, amor, bacana, vamos lá. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ter que escrever, né? Não tem jeito. Mas é bacana, sabe o quê? É você pegar a folha em branco de algo que você nunca fez, e quando você tem intenção e coloca ação, tá aí, né? Eu já estou no segundo livro, então eu me prontifiquei a fazer algo que não estava no meu radar, não estava no meu mapa, mas que gerou uma satisfação imensa. E a partir do momento que eu comecei a escrever, virou um grande sonho, um grande projeto. E eu sou muito grata a esse livro. Esse livro me trouxe pessoas, me trouxe sensações, me trouxe sentimentos que
passa o tempo que for, mas eu não vou esquecer o que ele foi capaz de gerar, né? Então, e muita coisa que está aí tem a ver com o óbvio, que é muito óbvio para mim. Mas eu tive que entender como é que eu queria passar essa informação para uma pessoa que de repente não tem o conhecimento sobre isso. Que foi quando eu imaginei estar escrevendo para os meus assistidos, que eles não tinham noção do que é autoconhecimento, de falar sobre essas questões, né, que eu abordo no livro. Então eu acho que ficou um livro fácil, um livro fluido, um livro objetivo e que trouxe assim muitos resultados positivos para as pessoas que estão querendo mesmo caminhar por essa jornada, né? E então assim, mas eu não tinha essa intenção, mas coloquei em ação e gerou a transformação. De muita gente. Que bom. De muita gente. É um livro que eu já falei, e eu não lembro se no vídeo que está no seu Instagram fala disso, mas foi um livro que, como você falou, né? Eu estava disposta naquele momento. É um livro que eu não tinha o costume, o hábito de ler. E naquele momento foi o livro que eu falei assim, não, eu vou comprar ele na pré-venda, eu quero comprar ele na pré-venda. Eu comprei ele na pré-venda e assim, jamais eu li um livro em 4, 5 dias. E eu li ele. Era o livro que, tipo, minha mãe falou assim, você não tá no celular e você tá lendo, né? Passava assim, tipo, eu não tá no celular e você tá lendo. É o poder dos livros. Qual era, Viva né? o Tipo, livro. o que aconteceu? Então, foi um livro que realmente... E ao final dele, falando, eu chorava, e podem me ver chorando no Instagram da Lê, que tá lá, eu me debulhando em Eu lágrimas. recebi fotos dele, com a moça me mandou a foto, o livro todo molhado de lágrimas. Lógico que eu chorei junto, né? Porque eu falei, meu Deus, olha o que a nossa vida tem o poder de fazer, né? Porque uma ação minha pode gerar esse benefício para o outro. E eu conto também no livro que quando você começa a entender esse poder de contribuição, no meu trabalho voluntário, teve uma advogada, a gente conversou, ela estava numa situação muito difícil, muito delicada, e ela voltou na outra semana para dizer que não havia tirado a vida por minha causa. Então você consegue entender o poder que a sua vida é capaz de tocar o outro dessa forma. Então foi ali que eu entendi. Eu falei, gente, eu nasci para fazer isso. Mas eu não sou aquela que fala assim, eu faço trabalho voluntário, eu sou boazinha, ajudo as pessoas, eu sou muito meiga, fofa. Não sou essa pessoa. Eu sou aquela que está aqui, ó. Você quer? Eu vou te ajudar. Mas você tem que fazer a sua parte. Não é... As pessoas hoje em dia, elas estão procurando muletas. Sim. Eu vou transferir para você o meu BO e resolve aí. Não é isso. Eu vou te ajudar, desde que você queira andar com as suas próprias pernas. É a contribuição, né? É o eu vou contribuir para você evoluir. Exatamente, mas eu sei que cada um de nós temos o nosso poder e a gente pode colocar ele para fazer jus à nossa estada aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui para quê? Por quê? Eu penso muito nisso, em tudo que eu faço na minha vida, eu sempre falo assim, faz sentido, o que eu vou contribuir com isso? Então, com o meu trabalho CLT, eu olho e falo assim, qual é o meu objetivo lá na frente? O que eu vou contribuir com isso? O que eu vou trazer até mesmo com o meu time? Quando eu olho para a consultoria de imagem, é a mesma coisa. E aí quando eu sempre falo, né, que não são só cartelas e não são só estilos. Porque eu tenho que trazer alguma coisa para aquela pessoa. Eu não quero simplesmente entregar uma cartela para ela. O que eu vou transformar na vida daquela pessoa? E não é só isso, né, Odri? Você não entrega a sua cartela, você entrega autoestima, você entrega sensação de bem-estar, você entrega uma luminosidade que isso às vezes as pessoas podem falar assim, mas isso é um detalhe, mas é um grande detalhe que faz muita diferença. Eu não quero chegar ali e de repente faço a coloração pessoal, simplesmente passar um monte de tecido e falar, olha, sua cartela é X, tchau e benção. Não. Olha o que isso pode mudar para você. Você vai enxergar isso, você vai trazer essa informação para que a pessoa, exatamente, plantar aquilo para ela parar e olhar para ela. Mais do que isso, você faz com que as pessoas vivam experiências. Exato. Então, é muito bonito ver o cuidado que você tem, o zelo que você tem em fazer tudo que você faz, da forma como você faz. Você gosta do bonito, do belo, do cuidado. E isso as pessoas percebem. Uma coisa é a pessoa fazer totalmente voltado ao lado comercial e com uma intencionalidade bacana. Não são só cores, é muito mais do que isso. E o podcast nasceu disso, né? De poder
eu não tenho, né? Ninguém tem o conhecimento todo do mundo. Então, como eu posso trazer isso de alguma forma num canal que venham pessoas para contribuir, que queiram contribuir? E se a gente se junta, a gente fica mais forte, né? Como diz. Está na sua missão esse desejo de contribuição. De estar ali contribuindo pro próximo, né? Então, alguma coisa que a gente está falando aqui vai tocar alguém ali, e se uma pessoa que assistir tocar em alguma coisa, acho que a gente já cumpriu a missão, Com sabe? toda certeza. Ainda mais as dispostas, né? Mas, Sempre me perguntam na caixinha de perguntas do Instagram: as pessoas mudam? Eu falei, só as dispostas. você tem que estar disposto a mudar. Isso Né? aí. Eu falei, Alessandra é influencer porque o Instagram dela tem uma força, assim, dentro do tema, né? Dentro do que você contribui de alguma forma. E quando eu falo influencer, às vezes as pessoas, né? Muitos olham de forma negativa, mas não. Eu acho que a partir do momento que você leva alguma coisa para alguém, influencia alguém, você é uma influencer. Sim, Ponto, sim, né? sim. A Alessandra escreveu os 2 livros, né? A Lê escreveu os 2 livros. E tem a sua mentoria. Eu fui da primeira turma de mentoria. Tenho o prazer de estar na segunda ali como convidada. E quem é a Alessandra Mentora? Alessandra Mentora, foi muito bacana, né, esse projeto, porque depois do livro, eu senti que tinha gente querendo mais. Tá aí um exemplo, você. Tinha pessoas que falavam assim, poxa, foi legal você despertar essa faísca, mas o que mais pode ser feito? Eu confesso que eu tinha um pouco de resistência, porque fazer a mentoria, é lógico que é um projeto voltado ao autoconhecimento, voltado ao auxílio do outro, mas também é um trabalho, né? Só que eu sempre fiz isso de forma voluntária, então eu confesso que foi uma transição um tanto difícil. Como é que eu posso cobrar sobre um assunto que eu fiz a vida inteira de forma gratuita? Mas enfim, como diz meu mentor, eu não vou deixar de fazer meu trabalho voluntário. Mas eu quis profissionalizar isso porque eu me preparei muito para isso, né? São anos de estudos, muitos livros, muitos cursos, e por que não colocar isso no meu radar como um trabalho? Eu digo que ser mãe de 3 não é fácil, demanda muita entrega, né, muito tempo, mas eu achei que esse projeto poderia contribuir com outras pessoas. E montar a mentoria foi algo fantástico, porque eu tive que reviver coisas, criar uma estrutura, um começo, um meio, um fim, para que no final vocês falassem assim, legal, ela me abriu esses filtros, ela me provocou de forma positiva. Como diz a Mônica, né, diz que eu bato, mas eu acolho. É o meu jeito direto de ser, mas é porque eu acredito muito no potencial do outro. Então eu falo, vai lá, você vai ser capaz. Não fica dependendo de ninguém, não. Quando eu finalizei a mentoria, eu falei, meu Deus, eu poderia fazer isso para o resto da minha vida, porque foi tão prazeroso ver a evolução de vocês, ver o crescimento, ver o desejo, a vontade de aprender e entender realmente que o caminho do autoconhecimento, ele não tem uma linha de chegada, ele é um processo. E eu falo para as pessoas, se apaixone pelo processo, vivencie o processo. E não digo que é um processo que só com coisas positivas, não. A vida é feita, ela não é linear, né? E quando você entende, você vivencia isso, você aceita a sua luz e sua sombra, você se torna cada vez mais forte. Tá, eu tô passando num momento difícil de sombra, mas vai passar, eu vou superar, mas eu tenho que vivenciar isso daqui. Isso faz parte da vida. Ninguém vai viver de uma forma achando que tudo é belo, tudo é bom, porque não é, né? Eu olho isso muito até como se fala muito hoje, né, a positividade tóxica, sim, né? sim. Que sempre tá tudo bem, sempre tá good Não, vibe. não está. Não tá. Tem o dia que tá ruim, e aí você tem que lidar com aquele ruim. Então é você se permitir e olhar para que assim, eu preciso lidar com esse. Hoje não tá bom, Sim. hoje não tá legal. E assim, eu vou precisar enfrentar isso. Mas As não é o pessoas- fim do mundo, né? Não é que não. acabou, que você né, não é merecedor, enfim, As né? pessoas falam assim, eu tenho que saber controlar minhas emoções. Meu bem, você não controla as suas emoções. Você controla o que você faz com as suas emoções. Porque o dia que você estiver com raiva, você vai sentir raiva. Tá, o que você vai fazer com aquela raiva? Então, quanto mais você se apropria de si, quanto mais você entende esse processo, você vai falar, tá, ok, eu vou sentir raiva, vou ver uma forma aqui que eu não comece a atacar todo mundo,
mas eu vou entender por que essa raiva chegou. Onde ela está querendo me atingir? Por quê? Será que é meu ego que está falando mais alto? O que isso está querendo me mostrar? Então você começa a se tornar um pouco mais... sua perspectiva em relação às coisas, ela vai se ampliando, sabe? E você vai tomando decisões mais inteligentes. Essa é a grande verdade. Eu acho que... E aí, até dizendo que o podcast nasceu do TCC da mentoria. Porque tem TCC. Tem TCC na mentoria. E o que eu levei foi justamente isso, que eu queria um podcast que trouxesse esse tipo de conhecimento, de informação para o outro, né? Que fosse um bate-papo, mas que fosse agregador, né? Se tiver muita gente que não está assistindo, que não sabe o que é autoconhecimento, a Alessandra deixou uma semente. Tá deixando a semente aqui no... Te dou uma dica, vai procurar saber, porque isso serve para muitas coisas na sua vida, pra né? Qualquer, né? E não é aquele autoconhecimento... Não é o good vibes, é o que tem que ser. É te situar, né? Mas tem que fazer ali, você vai se dar bem. E sendo mãe de 3, né? Com tudo isso, é o contribuir com o outro, né? E você faz isso com excelência e ainda administrar a família toda, né? Com 3 filhos ali, que são algumas, né? Umas faixas etárias, umas idades, cada uma na sua fase ali, particular, né? Sim, eu vou dizer assim para você, né? Eu sempre defendi muito para que eu ensino os meus filhos com o que eu faço, não com o que eu falo. E para eu ensinar para eles serem pessoas independentes, felizes, autônomas, eu preciso trabalhar isso em mim. Então, por mais que eu fiz tratamento para engravidar, era o sonho da minha vida. Com 18 anos eu tinha a roupinha do Arthur, enfim, era uma loucura. Mas eu entendo que eu preciso estar bem, eu preciso ser uma referência bacana para eles. E então, assim, é lógico que eu sou privilegiada porque eu tenho uma rede de apoio incrível. Isso a gente tem que deixar claro, porque eu consigo fazer tudo o que eu faço por disciplina, por foco e por rede de apoio. Porque senão realmente não seria possível tudo isso. Mas eu quero mostrar para eles que eles podem fazer o que eles quiserem, lógico, baseado nas virtudes e nos princípios que eles são criados, mas que eles podem fazer o que eles querem. Eu posso dar mentoria, eu posso ser uma boa mãe, eu posso ser uma boa esposa, eu posso ser um ser humano único, porque eu não gosto dessa história de achar que você só é metade de alguma coisa, você só é mãe. Não, meu bem, eu sou muita coisa e eu sou inteira. Sabe, essa apropriação, eu quero que eles entendam isso, eles são inteiros e que eles encontrem pessoas na vida deles que venham para somar, mas que não que seja para depender. Essa é a grande verdade. Eu acho que tem, né, um dos princípios mesmo do autoconhecimento, como você falou, né? Eu preciso primeiro estar bem para cuidar do outro. Exato. Se eu não olhar para mim, né, não estiver ali no autoconhecimento, no autocuidado, tudo no alto, né, ou para você primeiro, como você vai estar disposta para o outro? Né? Fora que você vai ser uma fraude, né? Sim. Nossa, né? A pessoa vem falar para mim, tem que fazer isso, fazer aquilo, mas você faz? Você pratica, né? Congruência. Então, eu vejo muito isso e até essa semana a gente conversou sobre isso, né? Que a minha filha eu criei dessa forma também, né? Do quanto ela pode ser independente, por quê? Porque o momento que eu tinha, por exemplo, hoje eu vou sair com o meu marido. É um momento de casal. Ok, ó, você vai ficar com a avó. É a mesma coisa. Eu falo assim, que eu sempre sou muito grata porque a minha rede de apoio sempre foi muito forte. Sim. Então, eu sempre trabalhei muito, o pai dela sempre trabalhou muito, mas eu criei o quê? Hoje ela tem 17 anos, eu tô criando um ser humano que é independente, que tem as opiniões dela, que sabe que tem a personalidade dela, e é muito mais independente de mim no sentido de que ela pode seguir a vida dela do que ela vai se tornar um adulto dependente, Sim, né, emocionalmente, dependente fisicamente, né? Criamos filhos para o mundo, essa é a verdade. Exatamente, né? Eu vou falar um pouquinho da nossa... Nós temos 2 parceiros hoje que acreditaram que maravilha! no nosso projeto, no meu projeto. A Cantina Liliana mandou até recadinho, ó. Eu já tinha lido que eu precisei abrir a caixa, mandou para nós. Os melhores vinhos são aqueles que são divididos com amigos. Andriele e Ale Vasques. Meu Deus. Amigos, podcast, autoconhecimento, vinho. Tá tudo. Cantina Liliana, que honra. E para a Dona Liliana e a SC Contabilidade,
que apostou, acreditou nesse episódio especial, o primeiro episódio do podcast, que vamos continuar, então teremos uma temporada aí. Então, o Exploro Contabilidade é o meu contador, de muito tempo, desde o meu contador de Amariá, meu contador de pessoa física. Ele trabalha 25 anos, faz em janeiro que ele tem o escritório de contabilidade. Muito profissional. Então, eu sou muito grata porque ele é o cara que sempre acredita em mim. E a Débora, da Dona Liliana, que também acreditou, sabia que vinha uma convidada que é uma apreciadora de vinho. E ela falou, não, eu vou mandar o vinho e vou mandar Muito os obrigada. pães que são super especiais da Dona Liliana. Então, acho que pra gente... Pode me chamar toda semana, gente, para esse podcast. pra Fala, poder não, tomar olha um isso. vinho. Ó, a gente vai... Não, gente, isso é muita honra, né? Fala sério. E mais legal, né, Audrey, são pessoas que acreditam no projeto, que acreditam no seu trabalho, que acreditam nesse poder de contribuição. E assim, como diz o nosso mentor também, né, Joel J, pessoas precisam de pessoas. Isso tudo está acontecendo porque pessoas se uniram para que nós estivéssemos aqui hoje falando sobre um assunto tão incrível, sim, podendo levar esse conhecimento, podendo levar toda essa reflexão. Talvez como você usa a palavra, né, essa faísca aí sobre um assunto tão valioso. E fala um pouco, está sendo lançado o Seja Imperfeito. É um grupo de autores, né? Então são vários temas ali dentro do livro, mas fala um pouquinho da escrita, do convite para esse livro e tudo mais para a gente. Olha, tá fazendo parte desse livro é um grande presente. Primeiro porque ele está sendo encabeçado pela Roseli Boschini, editora Gente, pessoas altamente competentes eles entendem tudo sobre o livro. E juntar uma ideia genial com 26 autores, cada um falando sobre a sua expertise, né? Sobre esse Seja Imperfeito. O livro está incrível, ele traz várias culturas, várias visões, várias narrativas. É engraçado porque você lê, parece que você sente a essência de cada um ali, porque cada um fala de uma forma, mas a ideia leia o livro com intenção de aprender alguma coisa, de absorver, de algo fazer sentido para a sua vida, porque os livros trazem inúmeras contribuições. Então, assim, eu estou muito feliz com esse projeto. São pessoas incríveis fazendo parte aí dessa obra. E amanhã a gente vai estar em São Paulo, lá na Paulista, fazendo o lançamento do nosso livro. Esse podcast vai no ar no dia 1º, provavelmente, de novembro. Já passou o lançamento, mas já está nas livrarias. Em todas as livrarias do país. Inclusive, esse é meu, que eu já estou lendo. E é justamente acho que você falou, né? São várias visões, né? Cada um. Então, não é aquele livro que você começa a ler e fala, eu não gostei dessa página, vou abandonar o livro. Não. Leia todo, porque cada um está colocando o seu olhar e a sua forma de escrita, né? Sim, e cada um tem uma visão, mas muito valiosa sobre a imperfeição, sobre você construir o futuro que você deseja, né? Mais do que isso, o futuro que você merece. Então, tá um livro incrível. Eu me senti muito honrada de ter sido escolhida para fazer parte aí desse projeto. Lê, eu quero muito agradecer. Assim, é que eu falei, né? Eu já agradeci 1000 vezes, a gente já conversou 1000 vezes sobre isso, mas o meu novo projeto está nascendo. As pessoas falam, nossa, mais um projeto? Mais um projeto, mas é tudo sempre olhando para essa contribuição, é tudo olhando que para mim faz sentido. Então, ter o podcast era o trazer mais uma forma de contribuir com tudo que eu acredito, com tudo que eu levo nos meus outros trabalhos, né, no meu trabalho em si. Então, e como eu falei, ele foi o meu TCC da mentoria e não tinha como não ser outra pessoa que não fosse você. Então, muito obrigada por você estar aqui, pegou o seu tempo. Eu sei que você está em Minas, veio para Santos porque tem o lançamento do livro e arrumou um espaço na sua agenda para a gente poder estar aqui conversando. Quando você me contou que eu seria a primeira convidada do seu projeto que nasceu na mentoria, eu confesso que eu senti assim, um orgulho imenso. Eu senti muita satisfação. Eu me senti vivendo literalmente a minha missão de poder contribuir com o outro. E agora você contribuindo com os outros. Então, isso é um ciclo muito, muito rico que a gente não pode deixar
passar. Mas um projeto, sim, que a sua intenção é incrível. O que você carrega aí dentro de você, o que você quer deixar para o mundo é muito genuíno e é muito positivo. O mundo precisa de pessoas como você. Então é uma honra estar aqui. Obrigada. Muito Mesmo. obrigada. A gente vai terminar, ó, brindando Brindando. com o vinho da dona Liliana. Obrigada, gente. Saúde. Saúde.